Sob o céu estrelado de Belém, um jovem pastor chamado Davi cuidava de suas ovelhas. Mal sabia ele que estava destinado a ser o maior rei de Israel. Deus viu em Davi um coração puro, corajoso e fiel, um escolhido para liderar seu povo. Um dia, o profeta Samuel chegou a Belém com uma missão divina: ungir o novo rei. A fé e a humildade de Davi impressionaram Samuel. Ele ungiu Davi com óleo, um sinal da escolha divina, um marco no início de sua jornada. Davi, porém, continuou cuidando de suas ovelhas, paciente. Ele sabia, em seu coração, que Deus estava com ele, preparando-o para um futuro grandioso. Sua fé e obediência seriam testadas, mas ele permaneceu fiel ao seu chamado. Este é o início da história inspiradora de Davi, o rei segundo o coração de Deus. A guerra contra os filisteus mudaria a vida de Davi para sempre. Um gigante chamado Golias desafiou o exército de Israel. Golias era enorme, assustador, espalhando medo nos corações dos soldados. Mas Davi, ele não se curvou ao medo. Ele sabia que Deus era maior que qualquer gigante. Armado com uma funda e 5 pedras, Davi enfrentou Golias. Ele confiava na força de Deus, não na sua própria. E com uma única pedra, guiada pela mão divina, Davi derrotou o gigante. Essa vitória miraculosa revelou a coragem de Davi e a unção de Deus sobre ele. A partir daquele dia, Davi se tornou um herói para Israel. Sua fama se espalhou como fogo no palheiro por todo o reino. Ele provou ser um líder corajoso e estratégico em batalha, conquistando a admiração do povo e a confiança do rei Saul. No entanto, a vitória de Davi plantou a semente da inveja no coração do rei. Os dias que se seguiram à vitória contra Golias não foram fáceis. O rei Saul, consumido pela inveja, passou a perseguir Davi implacavelmente. Davi, porém, jamais usou sua força para se vingar. Ele respeitava a posição de Saul como rei escolhido por Deus. Após a morte de Saul em batalha, Davi se tornou rei de Judá. Ele governou com justiça e sabedoria, tal como Salomão, conquistando o respeito do povo. Através de alianças estratégicas e campanhas militares, Davi unificou as tribos de Israel sob seu comando. Ele estabeleceu Jerusalém como a capital do reino, um símbolo da unidade do povo, como o Cristo Redentor une a igreja. Davi era um líder político astuto, mas nunca se esqueceu de Deus. Ele buscava a orientação divina em suas decisões, como quem busca a direção na bússola. Davi entendia que a verdadeira força de um rei vinha de Deus, e não de exércitos ou estratégias, assim como um filho busca segurança nos braços do pai. Não à toa, Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus na Bíblia. Ele era um líder poderoso, mas também um homem de profunda fé e devoção, como um São Francisco de Assis. Davi enfrentou tentações e cometeu erros, como qualquer um de nós, mas ele sempre se arrependeu e buscou a Deus em oração sincera. Sua vida foi marcada por uma conexão íntima com o divino. Ele compôs salmos que expressam toda a gama de emoções humanas: alegria, tristeza, gratidão, arrependimento. Os Salmos de Davi são um testemunho vivo de sua fé inabalável e seu amor por Deus, como um canto de fé que ecoa através dos tempos. A história de Davi nos ensina que a grandeza não reside na perfeição, mas na sinceridade do coração. Deus não busca homens perfeitos, mas corações dispostos a segui-lo com humildade e sinceridade, assim como um rio que corre para o mar. Batalhas invisíveis, superando desafios esquecidos. A vida de Davi, meus irmãos, não foi feita apenas de batalhas épicas e vitórias gloriosas. Ele também enfrentou desafios invisíveis, lutas internas que testaram sua fé e caráter, como quem enfrenta a fúria de uma tempestade em mar aberto. A inveja de Saul, a rebelião de seu filho Absalão, a culpa por seus pecados. Davi enfrentou cada provação com a mesma coragem e fé que o consagraram.
A história de Davi nos lembra que todos enfrentamos batalhas invisíveis, dúvidas, medos, tentações. Essas lutas internas podem ser tão desafiadoras quanto qualquer inimigo externo, como o peso de 1000 montanhas. Davi nos ensina a enfrentar essas batalhas com a mesma coragem e fé que ele demonstrou em sua vida. A história de Davi nos inspira a buscar a força de Deus em meio às dificuldades, como quem busca água no deserto. Ele nos ensina que a vitória não é a ausência de lutas, mas a fidelidade de Deus em nos sustentar em cada passo do caminho, como a luz que guia o navegante em meio à escuridão. Um legado de fé. Davi e o cristianismo. Meus irmãos, a vida de Davi teve um impacto profundo na história de Israel e na fé cristã. Ele é considerado um ancestral de Jesus Cristo, o Messias prometido, a raiz da qual brotou a flor da salvação. As profecias do Antigo Testamento apontavam para um descendente de Davi que governaria com justiça e paz, um novo Moisés a guiar o povo. Jesus, o filho de Maria, nasceu na linhagem de Davi, cumprindo as antigas profecias. Ele é chamado de Filho de Davi, reconhecendo sua descendência real e sua missão como o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O reinado de Davi prefigurava o reino eterno de Cristo, um reino de justiça, paz e amor, como o céu que se abre para receber os fiéis. A vida de Davi nos inspira a viver com fé, coragem e obediência, como um farol que ilumina a noite escura. Ele nos ensina a confiar em Deus em meio às adversidades, a buscar a justiça e a misericórdia em nosso governo e a viver de acordo com a vontade de Deus, como um rio segue seu curso natural para o mar. Salmos. Um testemunho da alma. Os Salmos de Davi são, sem dúvida, um dos livros mais amados da Bíblia. Eles são uma coleção de poemas, hinos e orações que expressam toda a gama de emoções humanas, como um jardim florido com cores vibrantes. Davi derrama seu coração a Deus em momentos de alegria, tristeza, gratidão, arrependimento e louvor. Seus salmos são um testemunho da profundidade de sua fé e da sinceridade de sua relação com Deus, como um diálogo íntimo entre amigos. Ele não esconde suas lutas, dúvidas e medos, como um filho que confia em seu pai. Davi nos ensina a ser honestos com Deus em nossas orações, a compartilhar nossos fardos e a buscar sua força em tempos de necessidade, como um barco que busca abrigo em um porto seguro. Os Salmos de Davi são um recurso atemporal para os cristãos de hoje. Eles nos conectam com a experiência humana universal de fé, dúvida, esperança e amor, como um elo que une gerações. Ao lermos os Salmos, podemos encontrar consolo, encorajamento e orientação para nossas próprias jornadas espirituais, como um mapa que guia o viajante em terras desconhecidas. A queda e o arrependimento. Lições de um rei imperfeito. Meus irmãos, a vida de Davi nos ensina que nem mesmo os maiores heróis estão livres de falhas. Ele cometeu erros graves, incluindo adultério e assassinato, manchando sua história com atitudes condenáveis. No entanto, a história de Davi não termina em sua queda. Ele se arrependeu profundamente de seus pecados e buscou o perdão de Deus com a humildade de um pecador arrependido. O Salmo 51 é um dos mais poderosos exemplos de arrependimento genuíno na Bíblia, um grito de dor da alma que reconhece a falha. Davi reconhece sua culpa, confessa seus pecados e clama pela misericórdia de Deus, como o filho pródigo que retorna ao lar. Sua história nos ensina que o arrependimento verdadeiro leva à restauração e ao perdão, como a chuva que lava a terra seca. A vida de Davi nos lembra que todos somos humanos, propensos a falhar, a tropeçar no caminho. No entanto, a história de Davi também nos encoraja a buscar o perdão de Deus e a nos levantarmos de nossas quedas, como um atleta que se levanta após um tombo.
A graça de Deus é suficiente para nos perdoar, restaurar e nos colocar de pé novamente, como um abraço acolhedor que nos reconforta nos momentos de dor. Lembremos sempre que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã.